Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caminhos Criativos da Arte. E hoje eu converso com uma trupe muito legal que veio lá de Canelinha, aqui para Floripa, de Canelinha para o mundo, né? Como diz eles, né? Segundo o Instagram, gente que vive com os pés no chão e a cabeça na lua. Tô falando da La Luna Cia de Teatro, é isso, Amália Leal? É isso mesmo. Oi, Naya, tudo bem? Tudo jóia, que bom que você está aqui, né? Então, você e a trupe, né? A gente está muito feliz, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar desse projeto lindo. Eu que agradeço a confiança, né? De acreditar nesse edital, né, Amália? Então, e a gente agradece esse convite que, nossa, com nomes incríveis e a gente estar no meio deles é uma honra, realmente. Mas eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, né? Até a gente tem coisas para explicar, para conversar, mas o teatro em si já é uma expressão, né? Uhum. E essa é a proposta aqui do projeto, né? De fazer com que a gente realmente traga à tona tudo que a gente produz, né? E essa necessidade que a gente tem, eu falo como ser humano, né? De se expressar, de se registrar. E você vê muito isso no teatro também, né? Nessas pesquisas todas que vocês fazem, né? Somos suspeitos, né, para falar, mas é a nossa paixão, é um ofício que a gente escolheu já há algum tempo e é o que a gente dedica à vida, né? É isso, é a arte, é estar em contato com o público, que agora nessa pandemia, né, que foi um momento muito delicado para todo mundo e quem trabalha com arte foi muito afetado, né? Nem falo. Então, assim, foram 2 anos de descobertas, de tentar se encontrar, de crises, de tentar ajustar os sonhos pessoais com os sonhos do grupo e, ao mesmo tempo, tentar entender, né, como que o mundo vai funcionar a partir de agora, E falando em grupo, assim, o La Luna, né? A La Luna, a companhia de teatro, ela é formada por quantas pessoas? Como começou? Que eu sei que é uma formação bem feminina, começou, é isso? Sim. Né? Uma dupla, você e a Emeline, que vai estar aqui daqui a pouquinho. Isso, é. Tá. Então, a história da La Luna começou com a minha amizade, a da Emily. O grupo nasceu em 2016. Eu e a Emily fomos colegas de turma na UDESC, no curso de teatro. Certo. Então a gente ingressou... Vocês duas? Nós duas, na mesma turma. Tá. A gente ingressou no ano de 2014 e desde o começo a gente já sentiu uma afinidade, assim, um amor muito grande e como a gente fazia muitas matérias juntas, começamos a formar duplas em muitos trabalhos, em muitas atividades práticas. Certo. E dali foi nascendo uma parceria muito forte, assim, né? Então, em 2016, a gente resolveu oficializar a coisa. Mas durante a academia, durante os estudos na universidade, você já articulava um grupo? Isso. É que, assim, né, durante um curso de teatro, a gente acaba fazendo muito trabalho prático, muita prova prática. Tá. Então, é montar cena, né, enfim, montar, às vezes, algo que... O figurino, né? essa questão cenográfica. Projetos que vão acabar podendo virar até um espetáculo um dia, né? E aí a gente começou a fazer esses trabalhos juntas. Então, quando surgiu a oportunidade, a gente já se olhava, já se entendia e já sabia que a gente ia ser mais uma vez uma dupla. Tá. E aí, em 2016, como a gente já tinha, né, 2 anos ali de faculdade, já tinha essa amizade muito forte, a gente resolveu oficializar a coisa. Porque algumas propostas de trabalho estavam começando a surgir no SESC, enfim. E aí não podia ser a Amália e a Emily, a gente precisava de um nome. Estruturar. Isso. Até o nome, né, do grupo. Como que a gente vai ser chamadas, né? Quem que o SESC está contratando? Né? Como a gente estava estudando para isso, a gente queria ser profissional naquilo ali, né? Certo, mas ótimo. E aí a gente começou esse processo de profissionalizar a coisa. E aí, isso já no final da universidade? Na metade, mais ou menos. Porque o curso tem 4 anos e meio. Então, quando vocês se formaram, o grupo já existia? O grupo já existia há 2 anos, já. Tá. Porque o curso da UDESC de teatro, ele dura 4 anos e meio. Tá. E como a gente ingressou em 2014, isso foi em 2016... 17 vocês estavam se formando? 18. Eu me formei em 18, a Emily... Essa questão de faculdade a gente vai trancando, né? Demora aqui, atrasa um projeto ali. Então, mas sabe que eu me formei no tempo certo. Então parabéns. Mas é porque consegui... Conseguiu, esse feito, assim. Sim. Eu tentei não jogar nenhuma matéria pra frente, porque eu já sabia que vai virando uma bola de neve, né?
Mas é que o curso é bem longo mesmo, né? Tá. 4 anos e meio, então é bastante coisa. E aí foi isso, assim, em 2016, beleza, vamos criar esse grupo. Eu tô aqui ansiosa para você ver, né? E todo mundo, como é que vai chegando, né? Eu vou deixar tu falar. Então, aí em 2015, no final de 2015, a gente tinha feito uma prova de voz e tinha montado uma contação de histórias que se chamava A Bruxa Salomé. Então a gente sempre fala que esse foi o primeiro trabalho do grupo. Até tem uma versão lá no nosso canal do YouTube, que é uma versão para audiovisual, assim, né? Que a gente fez na pandemia, dessa história que... Bem home office. Bem home office, bem... Com tudo que a gente tinha em casa, a gente montou um fundo preto, a gente tem uma máquina de fumaça lá, improvisamos uma maquiagem e foi. Tá. Gravação no celular mesmo, tripézinho, edição ficou caseira. Bem legal, eu vi. Uhum. Mas tudo do jeito que a gente podia. Certo. E aí, a partir daí, nasceu esse trabalho, né? Que era a Bruxa Salomé, em 2015. Então, foi o primeiro trabalho do nosso grupo. E aí, depois, ao longo de 2016, foram surgindo outras oportunidades. A gente foi montando... a gente veio muito da contação de história. Isso é uma coisa legal de falar. Até isso é uma... Depois eu vou perguntar para vocês como é que vocês trabalham tudo isso que... teatro é só teatro. Não, mas tem várias linguagens, né? Sim, a gente sempre ficava em dúvida, mas é teatro, mas é contação de história, e na verdade é uma mescla disso tudo, né? Enfim, a gente começou com essa contação de história, e aí o segundo trabalho também foi uma contação de história para crianças, que se chamava Bruxa do Armário de Limpeza, tudo nessa pegada de bruxa, meio Franklin Cascais aqui, né? Uma coisa meio... Lembra a ilha? Da aqui, ilha, né? E eu acho que isso também remete muito ao nome que a gente escolheu para o grupo, né? E de onde surgiu o nome? Então, a gente estava conversando sobre isso e eu não sei muito bem, assim. Eu acho que por uma paixão minha e da Emily pela lua, é algo que sempre conectou a gente, né? A coisa que a lua traz, assim, da sensibilidade, da intuição, do feminino também, o universo mágico que tem, né? Em torno da lua. Sim. Enfim, eu acho que o romantismo, né? O romantismo, que tu começa a pensar, são as emoções. Isso. Porque a lua mexe com as emoções, né? Isso. E acho que foi sempre um elemento da natureza que sempre conectou muito a gente, assim, por esse amor que a gente tinha em ficar olhando a lua e sonhando, né? Legal. E o sexo masculino, onde é que entrou? Então, até então éramos as mulheres, as donas do aluno. Certo. E aí, em 2017, veio a disciplina de direção teatral, que é uma disciplina que a gente tem no curso da UDESC. E nessa disciplina a gente precisa montar um espetáculo teatral, uma cena, e aí, novamente, a gente sabia que queria trabalhar juntas, né? E foi daí que nasceu, eu acho que até hoje é o nosso maior espetáculo, assim, do grupo, porque é o único espetáculo que a gente diz que não nasceu da contação de histórias, né? Ele veio para ser teatro mesmo, inclusive teatro de rua, né? Que ele é feito na rua. E que tem essa interação com o público? Tem essa interação com o público, tem essas figuras que são meio palhaças, meio bufonas, enfim. E depois a gente vai explicar o que é bufonaria, né? Que é importante, né? Falar. Vou colocar um parênteses pra gente falar. E aí a gente resolveu montar esse espetáculo que se chama Resquício na nossa disciplina de direção. E a gente já sabia desde então que a gente queria utilizar esse espaço que a universidade proporcionava, né? Que aproveitar, né? Tinha que aproveitar para construir algo que a gente conseguisse levar para fora da universidade. Porque isso é uma preocupação também, né? Porque a gente estava quase se formando e então era essa preocupação de ter algo concreto para esse pós, sabe? Estruturado, né? Como você comentou, assim, já pensando em trabalhar realmente profissional, né? De forma profissional, assim. Exato. Profissionalizar a companhia. Tá. E ali na UDESC a gente tinha o espaço, né, da universidade pública que era cedido para a gente ensaiar, para a gente apresentar, fazer apresentações públicas. Tinha a orientação dos professores que estavam ali também, né, para dar esse retorno, esse feedback para a gente, dos nossos colegas, as nossas colegas de turma. Então, como a gente já ia ter que fazer algo, a gente pensou, vamos fazer algo concreto, porque a gente não quer que isso morra quando acabar esse ano, né? E dito e feito, a gente conseguiu fazer Resquício.
Inclusive foi um desafio, assim, porque a gente dirigiu, atuou e escreveu a dramaturgia. Então, eu e a Emily, a gente Não foi fez... assim, mas inspirado em alguma situação? Sim, teve? sim. A gente se inspirou, a gente usou como referência um livro que se chama O Circo Mecânico Tresaut. E era um livro que a Emily estava lendo nas férias. E ela veio pra mim, Amália, já sei, amiga, o que a gente vai fazer? Vamos montar algo em cima desse livro. Porque a história desse livro é a história de um circo mecânico em que... Eu tô até não, mas... enferrujada. para lembrar? Pra lembrar, porque faz tanto tempo que a gente não apresenta. 2 anos e meio. Triste, olha. Mas vai passar. Espero. Eu tô com saudade de voltar aos pra pouquinhos. rua com resquício. Aos pouquinhos. Mas aí tô falando aqui pra ti e tô puxando na memória, assim. Isso é importante. Mas era um circo mecânico. Tá. Que a história se passava em um tempo de guerra, assim, né? Um tempo pós-apocalíptico de guerra. E o dono desse circo, ou a dona desse circo, não me recordo agora, ele pegava pessoas mutiladas da guerra e colocava nessas partes do corpo mutiladas peças de máquina. Então, eles acabavam se tornando artistas perfeitos, que nunca erram. Ou seja, os números sempre davam certo. Né? Porque, enfim, eram artistas máquina. Até que um dia esses artistas começam a ser perseguidos pelos homens do governo, né? Porque meio que para o governo aquilo ali era uma perca de tempo. Por que a gente tem artistas tão perfeitos e a gente usa eles para isso? A gente não usa eles para guerra. Já queriam desvirtuar o artista. Já queriam transformar os artistas do circo mecânico em soldados de guerra. Porque eles eram, né, um corpo máquina, perfeitos, não morriam, não erravam. Enfim, foi a partir desse livro, desse contexto, que a gente começou a criar as nossas personagens, que são a Gilda e a Brígida, né? Que são as protagonistas dessa história. E elas nasceram sem nenhuma pretensão, assim, de ter esse pé na palhaçaria. Elas eram para ser uma personagem qualquer como outra. Mas acabou que, sem querer, a gente acabou construindo esse jogo que é muito do palhaço, né? Enfim. E aí veio o professor... E veio o Pedrinho. E veio todo mundo. Porque o que aconteceu? A gente, nesse universo circense, nessa coisa meio mambembe, rua, o que a gente quer? Queremos uma trilha sonora de acordeon. Claro. Mas não é uma coisa tão simples assim. Onde é que a gente encontra, né? Onde é que a gente encontra. Né? Não é uma coisa tão simples. Certo. Aí estávamos um dia, eu e a Emily, ensaiando na UDESC, e a gente começa a ouvir do nada um som de acordeon. E vocês já tinham pensado no instrumento? A gente já sabia o que a gente queria, a gente já tinha referência das músicas, mas não tinha conversado com ninguém ainda. E aí a gente começa a escutar aquele som de acordeon, assim. Que tinha que ser, né? De um universo meio mágico, assim, parecia, sabe? Tipo... do nada. E a gente começou a seguir o som, da onde tá vindo. Sim. E aí a gente chegou numa sala da UDESC, bateu na porta e um moço tava tocando, o nome dele era Zé. E aí a gente contou toda a história pra ele, falou. Aí ele, ai, que lindo o projeto de vocês, nossa, muito legal, mas eu não vou poder ajudar. Eu não vou poder tocar com vocês, porque eu já tô com muito projeto. Aí veio aquela tristeza. Não era o... Não era. Eu falava, deixa tu falar, não era... Não era o Pedro. Não deu era muita Pedro. volta ainda antes de chegar no Pedro. E aí o Zé falou, tem uma pessoa pra indicar vocês, é o Vinícius. Vinícius é calouro da música, ele tá entrando agora, ele arrasa no acordeão, ele vai poder ajudar vocês. Fomos atrás do Vinícius entrou no espetáculo. E realmente, assim, foi uma parceria muito massa. Teve um integrante antes. Teve. Na verdade, ele não era um integrante do Laluna, né? Ele fez uma participação nesse espetáculo, assim. Porque o foco dele mesmo era música, sabe? E ele não estava, assim, disposto a largar a música para entrar com a gente no teatro, com tudo, assim. Não era o objetivo dele. Então, ele ajudou nesse processo criativo, trabalhou com a gente, criou a trilha sonora. E aí, Resquício se ergueu. Ele ficou com a gente durante todo aquele ano. Aí montamos aquele ano inteiro o espetáculo com esse menino, né? Que ajudou muito a gente naquele momento, o Vinícius. E aí, esse ano acabou e a gente conseguiu aprovar Resquício num festival muito importante, que é o FITUB, né? Um festival lá em Blumenau. Mas o Vinícius não
pôde tocar com a gente. Aí se formou um desespero entre eu e a Emily, porque ele não podia mais, estava cheio de projetos, e agora? E agora? O que a gente faz? Aí começamos, igual duas loucas, correndo atrás de músicos na universidade que tocassem acordeão, porque também não é uma coisa tão simples, né? Não é tipo, um piano, que já era mais comum ali, ou um violão, era um acordeão. E aí, naquela coisa de procura uma pessoa, procura outra, não dava certo, encontramos o Thiago, que era nosso professor orientador na época. Ele orientava o nosso estágio, né? Que a gente fazia a disciplina de estágio, ele era nosso orientador. E ele era um ator, mas que se dedicava muito à música. Então, ele arranhava alguma coisa no acordeão, no violão também, na percussão. Então, ele era um ator que se dedicava à música. E Thiago? O Thiago. Tá. E o Pedro também foi uma pessoa que a gente acabou encontrando no meio do caminho, porque a gente tinha amigos em comum. Ele era um músico, mas que tinha um pé muito dentro do teatro. Então... Nossa, fechou? Fechou, porque, né, era tudo que a gente precisava. O sonho do Pedro era trabalhar com teatro. Então, ele trabalhava mais nos projetos do teatro do que nos projetos da música, né? E assim, ia acompanhando tudo, flui, né? E vocês, parece que tem uma alquimia aí. Tem. E foi um encontro mágico, assim, porque aí a gente ficou, e agora, né? A gente falou com o Thiago, mas falou com o Pedro também. O que é que vamos fazer? Vamos chamar os dois. E aí os dois vieram integrar o nosso espetáculo, Resquício. Formando agora, antes era um músico, agora virou uma dupla de músicos, né? E aí o Pedro, no começo ele meio que... não sei se vai dar para aceitar, porque tô com muito projeto, mas a gente acabou insistindo e ele falou que faria pelo menos esse festival, né, o FITUB, que era um festival importante, assim. Mas a partir dali a gente não se desgrudou mais. E pelo que eu vejo, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, né? Sim, muito. E esse processo, Amália, esse processo criativo, quando a gente já começou a falar sobre isso um pouquinho ali no início da nossa conversa, que foi através dos livros, né? Tem a inspiração. Mas eu acompanhando o trabalho de vocês, são muitas vertentes. São. Né? E como é que funciona? Como é que quando vocês se encontram, né? Como é que vocês organizam as ideias para criar um determinado espetáculo, assim? Eu acho que tudo começa com a paixão de alguém ou com a vontade de alguém, né? Alguém fala, olha, tenho esse desejo. E aí joga pro grupo. Sempre parte também, a gente sempre tenta partir de uma referência, sabe? Então, por exemplo, em Resquício foi o livro, né? Que eu falei. As contações de história, geralmente elas vêm de alguma história, algum conto, algum livro infantil. E a gente faz uma livre adaptação daquilo ali. Pode ser também, como no Noite Forrada, a gente se baseou nas histórias ouvidas dos moradores mais antigos de Canelinha. Sim. Então, através da cultura popular, né, da oralidade dessas pessoas, a gente montou o espetáculo. Então, sempre... Tem um viés, né? Alguém vem com uma ideia. Alguém vem com joga essa ideia. Ali e aí começa a ver se realmente a gente pode trabalhar, se é viável. Isso, sempre nasce de um desejo de alguém, né? Aí as outras pessoas acabam comprando. E aí parte desses pontos de referência, assim, né? Não, e tu falando assim, sobre essa questão por exemplo, do infantil, do público adulto, eu até me questiono, porque vocês não têm não é homogêneo, né? Não é um público definido. Tipo, Sim. Infantil, um público adulto. Tô certa, é isso? Tá certíssima. Não é uma companhia voltada ao público infantil. Não. Somente. Não. Contação de histórias, não é só isso, mas apesar disso, a maior parte dos nossos trabalhos, eles têm o público infantil como público-alvo, né? Mas não é assim um desejo ou uma coisa que a gente definiu, assim, sabe? Vamos trabalhar só para crianças. Não, isso meio que acontece naturalmente, assim. Mas desde quando o grupo ainda era um grupo universitário, lá na UDESC, uma coisa que eu e a Emily a gente sempre conversava é que a gente não queria fazer teatro para uma bolha, para um grupo de artistas, sabe? A gente queria... Não ficar engessado, assim. Não. A gente queria atingir famílias, a gente queria atingir o público geral, pessoas normais, que né? Enfim, pessoas como as nossas famílias, né? Então, acho que essa sempre foi uma preocupação nossa, assim, do grupo. E vocês nasceram em Canelinha mesmo? Quando eu falei que o grupo é de Canelinha,
Mas vocês nasceram em Canelinha? Então, essa é outra história. É outra história. Não, cada pessoa é de um canto. Eu Tá. sou a única do grupo que nasci em Canelinha. Eu sou de Canelinha e moro lá até hoje, né? Tá. E Canelinha é uma cidade aqui do estado de Santa Catarina, né? Isso. Dá mais ou menos 1 hora de Florianópolis. isso né? faz parte da Grande Florianópolis, A Grande inclusive. Florianópolis, tá? E E a Emily é de... a Emily é lá do oeste de Santa Catarina, Tá. lá de Erval do Oeste, do ladinho de Joaçaba. O Pedro é de Araguari, em Minas Gerais. Ah, ele é mineiro. O Pedro é mineiro, que Aham. veio parar aqui para Certo. encontrar com a gente. E o Thiago É paulista. é paulista, é. Na verdade, ele é de Tatuí, né? Entendi. E até eu pergunto, essas atividades todas, né, que vocês fomentam lá em Canelinha, tem essa questão de parceria, né? Que tem os editais, tem um apoio cultural, mas os parceiros, tem parceiros lá em Canelinha ou vocês buscam fora da cidade assim também? Então, a gente tem essa relação com Canelinha já há muito tempo, né? Desde quando o grupo nasceu, na verdade. Porque junto com o nosso grupo, no mesmo ano, começou um movimento muito interessante, assim, Tá. de artistas se mudando para Canelinha. Porque Canelinha é uma cidade muito pequenininha. A gente tem 10, Tá. não, agora são 12 mil habitantes. Mas lá. artistas em diversas áreas, assim? Artistas em diversas áreas, mas mais especificamente do teatro. E foi algo muito curioso que aconteceu. Porque, assim, até então, eu me via muito sozinha lá, né? Aí, tipo assim, poxa, mas que crowd aqui em Canelinha. Então, foi... Éramos só nós, agora... A Emily ainda morava aqui em Floripa e eu morava lá, me sentia meio sozinha, assim, né? Por conta de que não tinha outras pessoas que estudassem ou que trabalhassem com arte, assim, na cidade. Especificamente falando do teatro agora, né? E aí, lá em Canelinha, construíram um centro de estudos budistas, um bem grande, inclusive, do Brasil, assim, um dos maiores do Brasil. Vou pesquisar depois. É bem interessante, se chama Seb Mendilá. E aí, por conta disso, vários artistas começaram a se mudar de outras cidades do estado, Itajaí, Blumenau, Joinville, começaram a se mudar para Canelinha. Então ficou um polo do teatro. Ficou um polo do teatro. E aí a gente acabou chamando esse coletivo de artistas que se reuniam ali de Olaria, né? Porque Canelinha é a cidade das cerâmicas. Então era o Olaria Coletivo de Arte. E também no motocross, né? Que a gente comentou. Também no motocross, Aham. E Canelinha tem essas peculiaridades, assim. Certo. Aí quando você se deparou, tinham vários artistas e tal. Estávamos em 10, eu acho que quando o Olaria nasceu, assim. Então, essa relação do grupo... O grupo nasceu junto com o Olaria, então a gente acabou criando já desde sempre essa relação com a cidade, sabe? Sei. E os parceiros, né? Então, por exemplo, tem artistas que foram para a cidade e que vocês se uniram para construir um projeto? Aconteceu isso? Sim, acontece ainda. Ou acontece, né? Acontece ainda até hoje. Na pandemia, o Olaria meio que acabou entrando em crise, porque, enfim, né? Todo esse universo da arte acabou entrando nessa crise, nessas incertezas. E a gente acabou se distanciando, alguns grupos acabaram saindo, outros artistas também tiveram que se mudar da cidade. Então, a gente ainda está tentando reconstruir o que é esse Olaria agora, né? Ainda estamos em pandemia, mas agora a gente tenta voltar ao normal, assim, né? Sim. Mas sim, a gente sempre tentou trabalhar em parceria com quem está lá, né? Porque é justamente isso que fazia o coletivo acontecer, era um dando força para o outro, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu vi que vocês fizeram, até acho que foi ano passado, ainda nessa época de pandemia, um projeto que resgata personagens da cidade através de causos, de contos. E tinha uma parceria, ou se vocês se uniram com outra companhia. Isso, que é de Canelinha. Que é de Canelinha. Isso, é outra integrante do Olaria, é a Jo Fornari. Ah, não sei, talvez até tu conheça ela. Ela era de Itajaí, da Ciandante, né? É o grupo que ela faz parte. Hoje em dia ela tá sozinha na companhia, mas ela trabalha muito com teatro lambe-lambe, com teatro de animação, e é uma grande parceira nossa, assim, na cidade, né? E foi a ela que a gente se juntou para conseguir executar esse projeto, o Histórias da Moda Velha. E o que é o Histórias da Moda Velha? Porque eu olhei o canal de vocês no YouTube, depois a gente vai divulgar as redes sociais, tudo. É aquele senhorzinho, aquela senhorinha contando as histórias, né, um registro oral mesmo, que realmente, se vocês não registrassem, acabava desaparecendo. Então,
Tudo isso começou lá em 2018, com o meu TCC. Eu estava me formando e precisava escolher um tema para pesquisar, né? Escolhi a contação de histórias de Canelinha. Como era o meu lugar, a minha terra, né? Eu quis pesquisar esses moradores e essas moradoras de lá. Então foi tipo o projeto de conclusão de curso, assim? Foi. Uhum. Aí a Daiane Dordetti me orientou. A Dordetti conheço. Na pesquisa, isso. Ela também é uma grande contadora de histórias, me orientou durante toda a pesquisa. E eu comecei esse trabalho de ir em campo, né? Um amigo meu também, o José Vitor, ele é fotógrafo. E ia comigo para fazer as imagens, porque a gente queria esse registro audiovisual, né? Porque não importava só o conteúdo, importava também a performance dessas pessoas, como que elas contam, né? E que é a emoção que elas transmitem, né? Que elas estão contando. E como uma pessoa comum, isso foi muito marcante para mim, assim, porque eu vi no meu avô, que hoje em dia ele tem 90 anos, na época acho que ele tinha uns 87, eu vi nele um grande contador de histórias que eu não sabia que existia. Não sabia que ele sabia contar histórias dessa maneira, sabe? Então o nosso laço acabou se estreitando e hoje em dia a gente tem uma relação por conta desse projeto muito mais profunda e muito mais... Olha o que tu proporcionou para ele. Acho que ele nem... né? Ele nem esperava que ele pudesse transmitir tanto conhecimento de uma forma tão natural, né? E ele ama, tá? Ele ama. Quando eu pego a câmera, assim, o microfone e coloco ele ali, ele ama. Quer falar? Quando as pessoas da cidade encontram ele e falam: ah, seu Chico, eu vi o senhor no Facebook, eu vi o senhor na internet. Ah, ele adora. E aí começou daí, né? Do TCC, eu comecei entrevistando meu avô e depois fui atrás de outras pessoas da cidade, assim. E teve algum caos, assim, sei lá, que vocês registraram, que tu fala assim, nossa... Até como nativa, né, da cidade, gente, não imaginava isso. Então, vários. Vários, mas assim, algo que você nem, sei lá... Lá em Canelinha... Imaginava se deparar, sabe? Uma coisa assustadora, porque vocês têm um viés assim meio brichólico, né? Que a gente já comentou aqui. Sim. E que eu vi nos vídeos. Tem muito isso. Porque desde o começo... Fantasmagórico. Muito. Porque desde o começo, quando eu comecei a pesquisa do TCC, eu defini isso. Eu quero histórias, a gente chama de histórias fantásticas. Que são histórias que envolvem aparições. Lá eles chamam de aparência. De aparência, de... bruxa, de benzedeira. Esse tipo de histórias é o que brilha o nosso olho, assim, né? Certo. E aí era isso que eu focava já desde o começo. Na pesquisa? No processo de pesquisa? Na minha pesquisa, já lá no TCC, né? Era isso que eu procurava. E uma história que marcou muito... Ai, são tantas, mas eu acho que a história do Salve a Minha Alma, eu vou citar aqui, que é uma delas, assim. Quem me contou foi o seu Luiz Bastiani, que é um morador bem antigo também lá de Canelinha. Ele é escritor e ele conta... Já mais velho, ele já tem, acho que 86, eu acho, o seu Luiz. Geralmente a idade era... Era por aí, a gente sempre procurava os moradores mais velhos, assim. Mas ele é uma figura na cidade, ele tem 2 livros publicados e ele tem um mini museu, assim, na casa dele, sabe? Com moedas antigas, com a primeira telha fabricada em Canelinha, é uma figura. E essa história que ele conta... ele era jovem, né? Ele tinha acho que uns 30 anos e ele saiu para caçar passarinho numa estrada lá em Canelinha. E aí ele caçando, não tinha ninguém, não tinha casa, não tinha nada. E aí ele começa a ouvir um grito de uma criança. Isso era de dia ou de noite? Era durante o dia. Ah, tá. Mas ele começou a ouvir gritos de uma criança que dizia: salve a minha alma. E gritava isso desesperadamente: salve a minha alma, e chorava. E gritava, e ele, muito assustado com aquilo, voltou para casa, desistiu da caçada, voltou para casa e contou para a mãe dele, né? Olha, mãe, aconteceu isso, não sei o que era, porque não tinha casa perto, né? E uma criança que pudesse estar sofrendo algo, não ia falar em alma, né? Algo muito estranho. E aí a mãe dele conta para ele que há uns 10 ou 15 anos atrás... ali naquela região morava uma família e a família, os pais saíram para trabalhar e deixaram a criança mais velha cuidando das outras. Certo. E aí era um dia de inverno muito frio, deixaram o fogão a lenha ligado e a criança usava uma roupa de pelúcia.
E a criança chegou Não. perto do fogo. E ela morreu queimada. E ela morreu queimada. E aí vem aquelas tradições Sim. antigas, né? De que a criança não frequentava mais a igreja, que não era batizada. E que por conta disso a alma dela ainda vagava pedindo socorro pela cidade. Então Imagina vocês registrando isso. essa E foi... aquela... Né? Nossa. Essa foi uma das histórias mais, assim, cabreiras que a gente ouviu, assim, nessa pesquisa. Agora, olha só. Amália, né, você veio junto com a Emily, né? E a gente tem muitas histórias para contar. Então, na sequência, a gente vai conhecer um pouquinho da Emily também, é isso? Isso. Ela tá aqui e acho que tá doida para conversar contigo também, contar um pouquinho da história do grupo, enfim, do que a gente anda aprontando por aí hoje em dia. Tá. Eu te agradeço, né? Depois a gente vai fazer um registro, mas eu já te agradeço nesse primeiro momento, né? Mas a gente continua, porque daqui a pouco tem mais La Luna Cia de Teatro aqui com a Emily Barrossi. É isso? É isso, muito obrigada. Obrigada eu. E aqui na sequência do nosso Caminhos Criativos da Arte, conversando sobre teatro, né, com a companhia La Luna Cia de Teatro de Canelinha, a Emily Barrossi está conosco aqui, já citada pela Amália Leal, né, Emily? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, né, por fazer parte desse sonho, né, de acreditar nesse projeto. Obrigada a você por ter chamado a gente. Né, de falar sobre cultura, falar sobre teatro, falar sobre sonhos. É tão divertido, né? E a gente saber que tem uma perspectiva de volta agora, né, Sim. Emily? Nossa, e é bom falar também de tudo isso que a gente fez, né? Que parece que são coisas que a gente viveu entre quatro paredes, assim. E agora conseguir compartilhar isso. Ah, que bacana. É muito legal também esse espaço que você está abrindo, assim. Muito feliz de estar aqui. Ah, eu é que agradeço. E até conversando com a Amália, né, anteriormente, e do projeto, dos causos, né, Sim. do resgate dos personagens que contam a história de Canelinha. Isso, Histórias da Moda Velha. Histórias da moda velha Isso. é bem... até a idade, né? Tem a melhor idade. Isso. É isso? E as histórias que estão guardadas ali dentro da cabecinha deles. Na memória, né? É. E aí, quando a gente estava conversando no intervalinho aqui, você comentou o seguinte, Naya, a gente teve o projeto, né, que foi captado, né, antes da pandemia, então tinha todo um cronograma que não pôde ser executado. É isso, de forma presencial. Isso. E como é que vocês fizeram essa adaptação daí? Então, esse projeto, a Amália começou a desenvolver lá em 2017 e a gente, enquanto grupo, quis abraçar essa pesquisa, né? E continuar para coletar mais histórias dessa região, assim. Tá. E aí a gente aprovou um projeto pelo Ministério da Cidadania, que se chama Culturas Populares, era a edição 2019, para executar em 2020. E aí, nesse projeto, a gente ia dar continuidade a essa pesquisa, as visitas, né, a esse público idoso. Sim. E aí veio a pandemia e o projeto ficou congelado por 1 ano, porque não tinha como a gente ir até esses idosos, porque era o público, né, mais, assim... Em termos de segurança, né? Que, né, mais, assim, Vulnerável. de risco da pandemia e também pela gente. Então, foi bem difícil, assim, pra gente. Aí, em 2021, depois que todos os idosos que a gente ia entrevistar tomaram as vacinas, a gente também estava vacinado. Aí, a gente marcou essas entrevistas e foi a campo. Mas sempre buscando esse lugar, né, do distanciamento, usar máscara, fazer em espaço aberto. Então, a gente coletou essas histórias e aí a forma como a gente fez para divulgar foi através de vídeos documentários que estão no nosso canal. Hospedados no YouTube, né? No canal de vocês. Então, tem 3 vídeos documentários que esses idosos contando essas histórias, né? Então, lá tem como ver a performance desses contadores, que é muito legal também. E a gente desenvolveu uma série de podcasts, Ai, que fofo. que é a do Histórias da Moda Velha, que aí é a gente recontando essa história num formato radionovela. Tipo, vocês já absorveram a Isso. experiência de cada personagem E recontamos os recontaram. causos. Entendi. E aí, daí da nossa maneira, né? E também colocando outros elementos. Aí o Pedro trabalhou bastante nisso, com sonoplastia. A trilha sonora é toda feita com viola caipira. Nossa, então, muito ficou legal. um trabalho bem legal, assim, no final. E
E aí, só que esse contato mais direto com o público, né? Não teve tanto. A gente tinha um evento que se chamava Baile do Verbo, que a princípio era um evento para encerrar esse projeto e conseguir chamar a comunidade de Canelinha para conseguir ver esses contadores e reconhecer eles como mestres da cultura popular. E, na verdade, o Baile do Verbo foi algo muito pequenininho. Nossa. Por conta, né, da questão da pandemia. Então, o Baile do Verbo foi uma exibição do vídeo documentário para os entrevistados, assim. Emily, e essa expectativa de executar o projeto Histórias da Moda Velha, né, de forma presencial, já foi uma angústia para vocês. Vocês precisavam executar o projeto. Imagina, então, para os personagens, né? Para as personagens. Né? O senhorzinho, aquela senhorinha que teve o primeiro contato com vocês, né? No projeto de pesquisa e tal. Ficaram esperando. Teve isso? Vocês sentiram que eles vibraram também quando vocês foram, com todo o cuidado, registrar, né? Esses causos deles? Eu acho que o que ficou mais forte foi a questão do Baile do Verbo, né? Porque as entrevistas a gente conseguiu ainda adaptar, mesmo com todo cuidado, mas elas ainda aconteceram da forma mais parecida do que como a gente já tinha planejado. Mas o Baile do Verbo foi um evento que foi muito reduzido, porque o Baile do Verbo, que era um intuito do projeto, que era fazer com que a comunidade de Canelinha recebesse esses contadores de história e reconhecesse essas pessoas como mestres da cultura popular, não aconteceu, né? Porque o evento acabou ficando muito reduzido aos moradores e aos entrevistados mesmo. Até pela questão sanitária, né? Isso, então foi, na verdade, o Baile do Verbo foi as pessoas que participaram da entrevista assistindo o documentário que a gente produziu. Então, eles conseguiram ter esse material, né, essa devolução, mas foi algo mais intimista, assim, que foi bonito também, né, foi muito especial, mas... Mas faltou, né? Mas faltou esse outro lugar que a gente quer que tenha essa troca. Que o nosso intuito com esse projeto era realmente resgatar essas histórias e levar elas de volta à comunidade, a aproximar, ser reconhecida. Né? E aproximar essa comunidade dessa história, da própria história. Né? Porque a gente tem muito o hábito de valorizar o que é de fora, né? E não o que é de dentro. E aí o intuito desse projeto era pegar essas histórias que estão ali, que são tão incríveis e que muitas vezes quem está na própria cidade não dá valor. Assim, ou nem sabe, né, que tem um contador de história ali do lado. Como o seu Luiz. O seu Luiz, o seu Chico, que é o vô da Amália. Né, famoso, né? Te vi na rede social, te vi no Facebook, te vi... E aí a gente ainda quer tentar fazer isso, né? A gente quer seguir esse projeto, quer também divulgar mais o vídeo documentário, o podcast, quer fazer esses materiais rodarem mais, girarem mais. A gente vai ajudar, né? Não, vai dar tudo certo. A gente está numa transição, né? Sim. Até a lei mesmo veio, né? O edital Aldir Blanc veio através de uma pessoa que também dedicada à arte, à música, que é o Aldir Blanc, que dá nome a esse edital. E assim, a gente sabe que a gente está fazendo isso pela gente, por ele e por todas essas pessoas, né? Impossibilitadas de trabalhar, entendeu? E realmente é uma transição, logo a gente volta de forma segura, presencial. Vocês vão conseguir executar. Vão ter registro, né, das pessoas felizes, família reunida novamente, para visualizar, né, essa captação toda. Não só de uma forma tela de computador, né, ou celular, e a pessoa uma coisa mais individual, mas assim, uma coisa mais coletiva, né? E com certeza isso também influenciou em outras situações online, né? Vocês tiveram que adaptar outros espetáculos de forma online também, né? No começo foi bem difícil, porque a gente não sabia muito bem como fazer o que a gente faz, né? Porque o que a gente faz é teatro, e é diferente de audiovisual, então... no começo foi difícil, assim, mas a gente adaptou, por exemplo, a gente tem um espetáculo que é o Noite Forrada, que é de contação de histórias de causas tradicionais, que a gente conseguiu adaptar ele para uma live. Então, a gente fez uma live, contou as histórias, colocou música também, que era uma coisa que não tinha. Então, o Pedro e a Amália cantaram na live. Isso foi bem legal, assim.
E conseguimos também transformar esse espetáculo em pequenas histórias, em vídeos gravados. Em personagens, como um personagem, né? Asmeline. Uma coisa que surgiu também foi a figura dos palhaços, que ficaram muito forte, porque por conta da pandemia a gente também precisava arrumar uma forma de conseguir sustento, de conseguir dinheiro. E uma forma que a gente viu que teria possibilidade era intervenção em evento, intervenção em aniversário online. E como é que é? Vocês, no QG de vocês, lá em Canelinha, na casa, transmitiam, aí tinha uma pequena família reunida? A gente fazia, tipo assim, vídeo de aniversário. Ah, vocês já pré-produziam? Daí a pessoa contratava a gente e a gente montava um roteiro, uma música para aquela pessoa. Tá. Os palhaços falando diretamente para aquela pessoa, sabe? Sim, ficava importante, né? Sentia importante, né? E geralmente criança ou mais adulto, assim? Geralmente criança, mas tinha adulto também, para Dia das Crianças. Então, a gente fez intervenções online e deu certo. Deu certo. Depois a gente... Deu para tirar uma verba que ajudou? Assim? Para se manter um pouco, sim, né? Tá. Era o único... Assim, no começo foi a única coisa que vinha na nossa cabeça. E aí, isso também foi legal porque fortaleceu, de alguma maneira, a pesquisa em palhaçaria, né? A relação dos palhaços. E até toda essa questão que a gente já conversou, que vocês misturam teatro, música, palhaçaria, deixa eu ver o que mais. Teatro de animação, que eu vi uns vídeos com fundo negro, né? Tem uma coisa meio teatro de animação, assim, e mais a bufonaria. E explica um pouquinho pra gente, assim, esses que a gente quase não conhece muito, né? Que é a bufonaria e como vocês adaptam o teatro de animação, por exemplo. Tá. Então, bufonaria, para quem não sabe, é como se fosse uma derivação da palhaçaria, eu costumo pensar assim. Tá. Porque é uma linguagem que ela é muito associada com a figura do bobo da corte. Um palhaço que faz graça, mas ele não é um palhaço bonitinho. Ele é um palhaço mais afrontador. Então, afrontador não, afrontoso. Tá. É a imagem do bobo da corte, porque o bobo da corte é o único que consegue chegar para o rei, apontar para ele e falar o que ele quiser, e o rei ri disso, ao invés de mandar cortar a cabeça do bobo da corte, né? Então, o bufão vem desse lugar, desse lugar marginal, desse lugar grotesco, desse lugar que a gente não quer olhar. Então, tem a coisa, tanto no corpo, da coisa da deformidade, quanto... Não é tão esteticamente bonito assim? É isso? A roupa? Tem a coisa de ser, acho que, mais político nesse sentido de conseguir apontar mais, sabe? Ser mais ácido o humor. Tem a coisa do grotesco, de um corpo grotesco, um corpo que chama atenção. Então ele caminha por esse lugar. Mas eu consigo enxergar muita semelhança na palhaçaria e na bufonaria. Tá. Sabe? Porque assim, a gente pensa em palhaço, é divertido, né? Tem que ter palhaço assustador, né? Bufão também só que aquele riso que tu ri e depois tu pensa, assim. E eu acho que ele tá... né? Enfim, eu acho que o bufão, né, a bufonaria traz um pouco do aspecto social, por exemplo, ele se usa, né? Ele se usa como veículo para questionar, para falar, é um palhaço falando, mas espera aí, como você comentou, se acontecia isso na época da corte, imagina agora, nos dias atuais, entendeu? E tem muito forte a coisa da opressão também. Porque a figura do bufão sempre é o mais oprimido. Ele é tão oprimido que ele não tem mais como ser. Então, daí vem a coragem. Porque o bufão sempre é o louco, o mendigo, é o que ninguém quer olhar. Então, essa figura do louco permite uma liberdade muito grande para você falar o que você quiser, sabe? E cabe com esse lugar muito da opressão, né? Até nos vídeos, né, observando o canal de vocês, tem essa questão, e tudo, vocês conseguem construir um espetáculo de uma forma tão harmônica, que entra a música, o texto, a cenografia e o próprio figurino, eles somam de uma forma que te prende, assim, né? Isso é bacana. Sim. Então, isso é tudo bem pensado, né, no processo de criação, roteiro. E quando chega para a execução e a apresentação, vocês já estão assim, afiados, né? Eu acho que é um processo que, como a Mália estava falando, né? Eu acho que por a gente vir da universidade, tem esse lugar que lá a gente experimentou muitas coisas, só que de maneira muito superficial. Tá.
E eu acho que cada um de nós, a gente foi se aprofundando em linguagens. Certo. Então, a Amália, eu vejo que ela tem essa coisa forte da contação de história. Tá. O Pedro tem uma pesquisa muito forte na música em relação ao teatro. Eu me encanto muito pela palhaçaria, pela bufonaria, por essa coisa que leva mais ao cômico, ao corpo. E eu acho que a gente consegue conversar muito bem junto, assim, no sentido de um ir trazendo elementos para o outro e a gente se ouvindo, assim. E um vai aprendendo com o outro também. Então, a gente vai formando quase como uma coxa de retalhos com o que a gente vai construindo junto, assim. E o feedback online, né? De forma remota, durante essa pandemia, vocês tiveram do público, sabe, nas redes sociais? Como é que foi, assim? O pessoal até fala, né? Sim. Que saudade de vocês, né? De estar pertinho, que o teatro tem essa questão, né? Do calor, né? Da energia que vem do público, né? Foi isso. Foi uma coisa muito difícil pra gente, assim, porque muita coisa parece que a gente faz e não tinha retorno, porque coisas do teatro que você tem um retorno imediato, né? Sim. E daí mediar isso com a tecnologia, né? E também outras coisas, porque Parece chegar no público... Parece tudo muito frio, né? Isso, e também chegar no público através de uma plataforma exige um conhecimento daquela plataforma, sabe? Até isso. De conseguir chegar nas pessoas, assim. Mas, de certa maneira, a gente conseguiu, sim, esse retorno. É muito bom ler, por exemplo, comentários, ou ver que as pessoas estão vindo assistir, sabe? Sim. Quando a gente faz uma live e tem um público considerado... Nossa, é como se a gente sentisse que aquelas pessoas estavam ali com a gente. A mensagem chegou, né? Teve um dia que a gente fez uma live do Noite Forrada, que foi na casa da Jo Fornari, da Ciandante. E aí, a gente terminou a live e foi uma sensação muito como se a gente tivesse apresentado. E aí o vizinho dela estava escutando a live no aparelho dele, no computador dele. Isso, aí ele saiu da janela para fora e começou a bater palmas. Foi muito bonito isso. Que legal. Imagina a sensação, né? Uma palmas. E a gente carente disso, sim, né? de forma tão presencial. Não, eu senti, que eu vi vários vídeos de vocês, né? E aí, sobre as máscaras, né? Que a gente conversou um pouquinho também. Que trabalho legal. Eu sei que vocês têm... É um processo, né? Vocês estão aprendendo a confeccionar as máscaras. Papel machê, máscara mesmo, né? Isso. Mas os esquetes, né? Foram uns ali que vocês fizeram. É bem reflexivo. Sim. A máscara foi algo muito forte, que veio na pandemia pra gente, assim. Porque a gente pensou muito que a pandemia também era um momento pra gente se repensar enquanto grupo e também um lugar de espaço pra gente experimentar coisas que a gente tava afim. E algo que já vinha de antes, assim, antes da pandemia, que a gente já estava olhando muito para esse universo da máscara. Entendi. Porque a gente tem muito desejo de trabalhar na rua, né? E a máscara é algo que se assemelha muito com esse universo da rua, por conta da comédia dell'arte, né? Que eram espetáculos que eram feitos mambembe na rua, tinha muito corpo. E aí, na pandemia, a gente tentou afunilar essa pesquisa. E aí a gente começou a tanto produzir máscaras em casa, assim. Papel machê, né? Papel machê. Papel machê. Na verdade, eu acho que é papel machê. Sim, com argila e papietagem por cima. E aí a gente construiu algumas máscaras e começou a experimentar a partir disso. Daí a gente criou um grupo de estudo em máscara. Mas vocês têm que... Isso tem que seguir. E aí a gente também participou de um projeto muito legal de um menino que estava nesse grupo de estudo. Eles escreveram um projeto para o Anderle que passou, que foi o laboratório, o LEMP. Laboratório de Estudos em Máscaras do Vale do Itajaí. E aí era um grupo de estudo de 6 meses em máscara, com nomes referências, assim. E aí era uma formação contínua. Aí a gente fez esse laboratório. Então a gente se encontrou o segundo semestre inteiro do ano passado e a gente passou pelas linguagens de máscara neutra, máscara larvária e máscara expressiva. O que é uma máscara neutra, uma máscara larvária e uma máscara expressiva? A máscara neutra é algo que é para limpar, porque a cara da gente traz muita informação. Expressão, né? E aí, às vezes, a máscara, a nossa cara, ela elimina
o que o nosso corpo tem para mostrar, né? Então, como a gente busca um teatro mais físico, porque quando você tá com uma máscara na cara, a tua cara sempre é a mesma, é o teu corpo que vai trazer o sentimento, que vai expressar. E a máscara neutra, ela era usada para conseguir neutralizar, é uma máscara que ela não tem expressão nenhuma. Então, tudo que você expressa, você tem que expressar com a parte de baixo do teu corpo. Isso faz com que tu trabalhe estados, que tu trabalhe a questão da presença, da precisão. Nossa, tudo tem um time, né? E é uma coisa muito louca, porque isso a gente começou a conectar muito com a coisa da pandemia, porque era como se fosse um mergulho para dentro da gente, assim. É um lugar de silêncio absoluto, porque não se fala, né? Tu se vê muito pouco, porque o buraquinho da máscara é pequeno, assim. Então é um processo... A máscara neutra, ela é bem pedagógica, assim, ela não vai tanto para a cena. É mais para tirar vícios do corpo do ator. Interessante, quer dizer, é um trabalho corporal para um pré-espetáculo, né? Isso. Você vai se trabalhando antes do espetáculo em si. Nossa, muito louco. E aí vem a máscara larvária, que daí é um esboço de uma personalidade, mas ela não é uma personalidade definida. É uma coisa meio de outro planeta, assim, parece um alienígena. Assim. Vocês se encontram depois de um estudo desses? Consegue se resgatar? Sim, gente, quem sou eu? Nossa, mas Né? é muito legal, assim. E traz muita coisa pro corpo, assim, né? De técnica corporal mesmo. E de expressão aí, de... Você se liberta, né? Você consegue trabalhar, você se dá uma limpada, uma despida. Vou me despir do que eu sou para vestir a personagem. Isso. Muito legal. Então, Emily, esse processo de distanciamento foi um mergulho em si mesmo. Eu falo por mim, falo por ti, por todo mundo, né? Porque criar uma perspectiva positiva de que tudo vai melhorar é algo que nos incomodou, né? Sabe aquele incômodo interno e ainda está permeando nossos dias, não passou, né? Foi algo difícil, assim, porque a gente não tem perspectiva do que vai vir, né? Tipo, já tá melhor do que tava no começo. Mas foi bem difícil, assim, pra gente no começo de entender o que a gente ia fazer, né? Porque acho que, como eu disse antes, o que a gente faz é teatro. E pra mim o teatro está muito associado à presença, né? Ao encontro com o outro. Então, por mais que tenha 1000 coisas antes de uma apresentação, que também é trabalho, mas o que motiva a gente é o encontro com o público. E na pandemia, esse motorzinho, ele não estava podendo acontecer. Então, a gente teve que conseguir fazer esse movimento de olhar pro resto, né? Pro todo ali, que é processo de pesquisa, que é produção, que é como que a gente consegue transformar esse lugar do encontro agora. Então, se é intermediado por uma câmera, então como que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível, do nosso jeito, né? Então, foi um processo, assim, que... É um desafio. É muito desafiante, E tu acha que vocês conseguiram? Assim... né, naquela, não, eu tenho uma expectativa de conseguir, né, conseguiram? Eu, olhando hoje, assim, com calma para trás, eu vejo que a gente conseguiu muita coisa, assim. A gente está mais fortalecido enquanto grupo, tá confiante que a gente vai conseguir voltar e vai conseguir fazer novas coisas. Isso, para mim, já é um grande passo. Significa que sim, a gente conseguiu passar por tudo aquilo, porque a gente ainda está aqui hoje. Se o Aluna está aqui hoje, compartilhando essa experiência contigo, é porque a gente não desistiu lá atrás. E que acho que muitas vezes passou pela cabeça, assim, meu, é isso mesmo? A gente vai continuar fazendo isso? Porque parecia que não fazia mais sentido, né? Parecia que ninguém mais via a gente, assim. Não, eu vejo, a gente vê no mundo, assim. Não. Não. Mas eu entendo. Né? Eu falo, não, mas eu entendo. Sim. E aí, isso... Então, olhar para trás e ver que a gente conseguiu, por mais que com os percalços continuar, para mim, acho que sim, a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, sabe? Então, assim, olha... Nossa, teria tanto para falar, mas assim, eu sou muito fã de vocês, né? E eu me divirto. Sabe aquela coisa que a gente se diverte? É bacana.
E eu quero assim que tu deixe, né, uma mensagem até para outros grupos, seja do teatro, da música, né, que também não desistam, apesar de tudo. Fala um pouquinho assim que a gente vai sair dessa, né? Já estamos aos pouquinhos, né? Voltando, mas que acreditem. O que a gente podia falar assim para finalizar? Eu acho que muitas vezes eu acho que a gente se pega pensando se a gente é necessário ou não nesse mundo, né? Porque necessário. Porque total. Porque no sistema que a gente vive parece que a gente é algo só para tapar buraco e não é. Se a gente conseguiu passar por uma pandemia e a gente ainda está aqui, é porque a gente tem muita coisa para acrescentar para esse mundo, é porque a gente tem um olhar diferente de ver as coisas e que o mundo precisa disso, o mundo precisa de arte para conseguir se expressar de outra maneira, para conseguir colocar toda a confusão que está passando, para conseguir se divertir, para conseguir deixar o mundo mais leve, para conseguir denunciar. A gente precisa de arte para conseguir se expressar de uma maneira que não seja tão rígida assim, né? Tão rotineira. Né? E os projetos? Só? Então, a gente também aprovou um projeto pela Lei Aldir Blanc, que é fazer um CD do espetáculo Abuela Grilo. Então agora a gente está produzindo um CD de histórias e contação de histórias e música desse espetáculo. E a gente quer continuar esse projeto de histórias da moda velha. Então a gente quer continuar essa pesquisa com os moradores mais antigos, quer conseguir divulgar esse material que a gente produziu para mais longe. Agora também a gente está com um projeto de tentar transformar a garagem da sede La Luna num espaço cultural para conseguir receber a vizinhança lá em casa, fazer apresentação, movimentar mais a cidade, né? E a gente também tem um desejo muito forte de conseguir construir um outro espetáculo de rua que consiga abraçar a linguagem do teatro de rua, da cultura popular também, que é um interesse muito forte nosso. E outro interesse de pesquisa que eu acho que a pandemia trouxe para a gente foi que a gente começou a pesquisar muito a questão latino-americana, da identidade latino-americana. E que é uma vontade também de logo continuar... vocês estão levando o espetáculo, né? Investindo nesse... O Mercosul todo ali, olha... Grandes projetos. Uma coisa muito legal da pandemia foi também que a gente conseguiu fazer conexão com outros países, assim. Então, com um grupo do Peru, que é o Yaticani, que é um grupo de 50 anos de história. Os clowns de Shakespeare. Ainda bem que eu perguntei sobre essas questões, olha. Os clowns de Shakespeare também, que são do Rio Grande do Norte, também tem esse interesse de pesquisa, que é com foco latino-americano. A gente está conseguindo trocar com eles. Então, pessoas que antes eram muito longe pra gente, a gente conseguiu estar numa mesma sala, mesmo que uma sala virtual, mas uma mesma sala. Emily, que bacana. Tomara que isso renda frutos. Não, vai render frutos e nós teremos mais episódios, né? Vou torcer aqui no Caminhos Criativos da Arte, daí a gente volta a falar sobre isso. Emily, eu quero te agradecer, você, a Amália, né? Por vir lá de Canelinha até Floripa, contar essa história, né? Da La Luna, porque é realmente uma história fascinante. E agora te ouvindo assim falar dos projetos que ainda, né, prospectando, né? Mas muitos já em andamento, eu fico ainda mais feliz. Obrigada demais, Obrigada até por confiar, né, e acreditar em estar aqui. Né, e a gente vai se ver ainda, com certeza. Nossa, eu queria agradecer também em meu nome, no nome da Amália, do Pedro, do Thiago. Muito obrigada por abrir esse espaço pra gente, muito bom poder compartilhar. E sempre que precisar, a gente tá aí. Bacana. E vamos se fortalecer juntos, né? Vamos juntos. E é bem isso, porque a gente volta a se encontrar aqui no Caminhos Criativos da Arte, porque tem muito mais pra gente falar sobre teatro, sobre música, literatura. E assim, vamos juntos. Como eu já falo pra você, porque no caminho eu te explico. Até mais.